Vamos lá, já vi aqui, né? Fui fazer um outro teste e já achei o que foi que eu... Não tem erro nenhum. Na verdade, foi porque eu digitei e coloquei vírgula no campo ali de valor. Não pode, né? Porque ele já salva ele com um padrão ali de... Ele já salva ele com um padrão, né, de valor real. Então aqui eu vou fazer novamente, vou deixar o orçamento, vou colocar aqui qualquer coisa, defeito... touch screen, por exemplo, reparo, ok, vou colocar aqui então 50, por exemplo, eu vou clicar e ele vai salvar perfeitamente, só que ele não vai reportar nada. Se eu colocar igual eu tinha feito, ó, vírgula, alguma coisa aqui, ele vai dar erro, tá joia? Ele vai dar essa exceção no valor, então não pode ali ser inserido dessa forma. Vamos verificar aqui, eu já tinha até feito mais um, vou aqui pedir para ele selecionar novamente, e eu tenho aqui o orçamento 3, ó, que eu acabei de fazer, funcionando perfeitamente. Esse segundo, como tinha sido de teste, eu vou vir com o botão direito e deletar rows para ele apagar. Percebam que as OS aqui já estão sendo salvas, né? Auto-incremente, ele está fazendo certinho, salvando aqui também o ID do cliente. Ok, está tudo funcionando, só que falta alguns reparos aqui no código. Então, vou lá para o TelaOS, né? Após aqui ele executar, eu não vou, na verdade, nem deixar ele executar dessa forma. Vou fazer uma verificação para ver se não tem campo vazio primeiro. Então, se o meu txt código, por exemplo, .getText, ele for aqui, né, vazio, então .isEmpty, ele recebeu um valor vazio. E, então, eu tenho que colocar aqui duas vezes, né, dois pipes assim, para criar uma outra condição dessa aqui. Ó. Se, aí vou colocar um outro texto, por exemplo, se o meu txt, né, o que não pode ser vazio é o código, não pode ser vazio, obviamente, o aparelho ou o equipamento, né, que o cliente está querendo verificar, e não pode ser vazio, então aqui novamente o pipe, duas vezes, Ctrl V, é o aparelho, o equipamento e o defeito. Porque depois o técnico, o valor, tudo isso é se ele aprovar. Então, não é obrigatório esses valores. Ele dá um erro aqui porque eu tenho que abraçar tudo isso, quando eu tenho mais de uma condição dentro do if, eu tenho que abraçar com um parênteses, do início até o final. Perfeito. Ó. Aí ele já vai funcionar belezinha. Abre aqui chaves, dá Enter e você já tem aí o seu bloco de condição feito. Então, se o código, o aparelho ou o defeito, um desses três estiverem vazio, me deu aqui um JOptionPane, ok, só para ele retornar aqui a mensagem, falando o seguinte, né? Pode ser nulo e aqui em vez de passar o erro eu coloco uma mensagem. Então, preencha todos os campos. Beleza, ele já vai entender que tem alguma coisa ali vazia. Caso contrário, else, então se não tiver nada vazio, aí sim você dá um pst.execute update. Que aí eu já posso então salvar caso não tenha nada vazio. Se você quiser até fazer uma verificação melhor, cria uma variável chamada adicionado, né? Porque se essa adicionado existir, né? Se ele tiver realmente adicionado algum valor, ela vai então receber um valor. Então eu posso fazer um teste aqui para ver se realmente foi adicionado. Então, depois aqui de eu passar a minha execução para essa variável adicionado, eu faço o seguinte, se adicionado for maior que 0, é porque então teve algum registro já no banco de dados. Ele adicionou algo lá. Se ele adicionou algo lá, posso colocar um JOptionPane aqui falando que OS salva com sucesso. Né? Retornar uma mensagem para não ficar aquela coisa crua ali que você salvou, mas não sabe se salvou, não deu nada, não funcionou nada. E depois disso aqui ainda, eu posso criar um método para limpar campos. Então, vou até chamar ele aqui, ó, limpar campos. E vou criar ele aqui abaixo. Ele não existe ainda, então aqui no final, ó, eu crio ele. Após sair aí. Então, private void limpar. Opa, foi com L minúsculo. Limpar campos. Ok. Beleza. E aí eu pego as minhas caixas de texto. txt-código.setText. Deixo ela nula. Faço isso com todas as caixas de texto que eu pretendo limpar. Então, todas que tiverem ali, ó, seleciona o código quando ele não tiver indentação, código fonte formatar. Ele fica indentado aí perfeitamente. Eu tenho txt código, eu tenho txt aparelho, eu tenho txt defeito, eu tenho txt mais código, aparelho, defeito, valor e tudo que é caixa de texto que você tiver ali. Técnico.
Tem mais coisa aí, ó. Vamos ver aqui. TXT, aparelho, defeito, serviço, código, serviço, código, beleza. Código já foi. Então aqui serviço, porque as outras duas não tem necessidade. Então pode até testar aí, na próxima aula eu vou testar também.